tema dessa campanha é resgatando a nossa família do poço de lama, né? Esse é o tema da campanha. Não necessariamente, irmãos, é a nossa família. Às vezes pode ser um de nós. Às vezes a gente pode estar dentro de um poço cheio de lama, tentando sair dali e a gente não consegue, né? Mas pode ser um amigo, um colega de trabalho, pode ser alguém que a gente ama, amém? Até um vizinho, uma pessoa que está doente, vivendo um momento difícil, e essa pessoa agora está presa dentro de um poço de lama. Então nós estamos fazendo essa campanha onde a gente está batalhando para resgatar essas pessoas, amém? São 7 domingos, né? Semana passada eu já falei para os irmãos, né, que o fim do poço, né, ele não é o fim do quê? Da história. Eu falei isso aqui semana passada, né? O fundo do poço, perdão, que é onde muitas pessoas estão, não é o fim do quê, irmão? Da história. Preguei isso aqui domingo passado, né? Significa que Deus ele está escrevendo uma nova história ao nosso respeito e a respeito da nossa casa, em nome de Jesus, amém? Hoje, o que o pastor vai dar para os irmãos aqui? Ó? Preste atenção. Deus sempre levanta alguém para resgatar. Diga assim com o pastor: Deus, ele sempre levanta alguém para resgatar. Amém, irmão? Deus sempre vai levantar alguém para nos resgatar. Deus, ele sempre vai levantar alguém para nos resgatar. Amém? Então, vamos ler aqui o Jeremias 38, versículo 7 hoje. Hoje é o versículo 7, né? Jeremias estava no fundo do poço de lama, irmão. Lugar de escuridão, tentava sair dali, não conseguia. Aí o versículo 7 diz assim, ó: ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias no calabouço, poço de lama, né? Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Então, olha aqui para o pastor. Ele ouviu o Ebed-Meleque, ele era um etíope, um eunuco, né? E ele ouviu alguém falar que tinham jogado Jeremias dentro de um calabouço, de uma cisterna, um poço que não tinha água, só tinha lama, amém, irmãos? Dentro daquele poço ali, Jeremias estava no escuro, não tinha porta de saída, não tinha água ali, a Bíblia diz que só tinha lama. Era um lugar muito difícil, irmão, do Jeremias sair. Talvez passou pela cabeça do Jeremias que ele iria morrer ali. Toda pessoa que está no fundo de um poço de lama, que a pessoa está tentando sair dessa situação, a pessoa acha que não vai vencer. Jeremias estava ali. Só que o que o pastor está dizendo? Deus, ele moveu o coração de um homem que se chamava Ebed-Meleque. Diga glória a Deus, irmão. Deus moveu o coração dele. O Ebed-Meleque, que era um etíope, que era servo do rei Zedequias, ele, quando soube daquilo ali, irmão, ele começou a interceder pela vida do Jeremias. Ele começou agora a procurar estratégias para tirar o Jeremias do fundo daquele poço. Diga glória a Deus, irmão. Deus, ele moveu o coração do etíope, que se chama Ebed-Meleque. Então, por isso que o pastor botou o tema: Deus sempre levanta alguém para quê? Para resgatar. Deus sempre vai levantar alguém para resgatar, né? Eu digo para os irmãos assim, irmãos, eu como pastor, não é de forma nenhuma para me exaltar, a gente já tem aí um tempo de caminhada de obra, eu fui muito usado por Deus para, né, às vezes passando, principalmente os obreiros, que são aqueles que estão mais perto do pastor espiritualmente falando, que a gente conhece os problemas mais de perto. Eu me deparei com várias situações com obreiras na igreja que sofriam muito no casamento. O marido era rebelde, bebia cachaça, fumava, brigava, batia. Eu e minha esposa, nós nos deparamos nessa caminhada com vários casos de obreiras, principalmente obreiras, que enfrentavam essa luta dentro de casa. Mas de um dia lá, Deus tocou no nosso coração: vai lá e faz uma visita na casa desses obreiros aí. E aí a gente vai lá com sabedoria, não vai levar religiosidade, você não vai levar, tu é um pecador, tu é isso, mas você vai lá para conversar, para conhecer o familiar. Aí dali um pouco você já faz uma janta, diga glória a Deus. O marido vê: opa, mas esse pastor aí não é religioso não, achei que ele ia vir aqui me dar no meio, mas ele veio aqui para jantar, para passear na minha casa. E aí, irmão, com sabedoria a gente ia conversando, dava uma semana,
o marido dessa obreira estava na igreja. Diga glória a Deus. Olha só, irmão, uma obreira que estava no fundo do poço o quê? De lama. Dentro da igreja, fazendo a obra, fazendo as coisas de Deus, mas estava sofrendo no casamento. Diga glória a Deus. Mas agora ela foi resgatada do fundo desse poço de lama. E Deus honrou. Aqui mesmo, não estou falando para me exaltar, aconteceu aqui mesmo na nossa igreja, é isso. Talvez a pessoa está até assistindo em casa, né? É meu filho na fé, eu que batizei. Até eu brinco com ele, né? Quando eu batizei, ele saía faísca de dentro da água, né? Porque o diabo não queria que ele se entregasse para Jesus. Mas Deus fez a obra, hoje ele é obreiro, amém? Assim como outros também aconteceu. Então, o que o pastor está dizendo? Que Deus ele sempre levanta alguém para quê, irmão? Para resgatar. Quantas pessoas você já tem resgatado do fundo de poço de lama? Quantos familiares você tem tirado do fundo desse poço de lama? O pastor não está dizendo que a pessoa está ali porque merece. Ninguém merece estar ali dentro. Mas às vezes as lutas vêm, é problema espiritual, é problema financeiro, é desemprego, é problema no casamento, é problema com doença, é com enfermidade, é com saúde, é problema no trabalho, é perseguição. Meu Deus, a pessoa está enfrentando tanta luta que agora a pessoa está se sentindo dentro de um calabouço, dentro de um poço escuro, e a pessoa não está encontrando a luz, não está conseguindo sair dali. A pessoa não tem água para beber, só tem lama. Tira um pé, tenta tirar o outro, quando vê, atola mais. Irmãos, Deus ele sempre levanta alguém para nos resgatar. Foi assim com nós, não foi, irmão? Quem é que aqui um dia foi abençoado por alguém? Algum dia Deus usou alguém para te dar uma palavra e aquela palavra trouxe o ânimo. É assim ou não é, irmão? É verdade, não é? Então Deus ele sempre levanta alguém para resgatar. E eu tenho que crer nessa palavra em nome de Jesus, amém? E eu tenho que dizer para os irmãos, às vezes não é nem a pessoa da igreja. Às vezes é uma outra pessoa, irmão, que não é nem da igreja, que vai lá e diz, fulano, tu está fumando, isso aí é errado. Beltrano, tu está bebendo, isso é errado. Vai lá, acompanha teu pai, acompanha tua mãe, acompanha tua esposa, acompanha teu marido. Vai lá para a igreja, vai cuidar. E quando vê, aquela pessoa é resgatada do fundo do poço da lama. É verdade, não é, irmão? Então foi isso que aconteceu. Deus ele moveu o coração desse homem, que era um etíope, que se chamava Ebed-Meleque, para ele interceder pela vida do Jeremias. Amém? Diga glória a Deus, irmão. Quem é que aqui já viu algum caso de bombeiro assim? Ó? Presta atenção. O bombeiro ele recebeu uma chamada de alguém e essa pessoa disse assim: olha, eu preciso que vocês venham aqui urgentemente para vocês socorrer uma pessoa que caiu dentro de um poço. Alguém já viu uma notícia assim? Isso tem volta e meia na televisão, acontece. A pessoa está caminhando no meio da lavoura. Aconteceu com José, cai no meio de um calabouço, um poço, e não tem ninguém para resgatar. Aí chama o bombeiro ali. O que o bombeiro faz, irmão? Ele bota aquela roupa dele, bota o capacete, bota as botas, pega os material dele, pega o caminhão, pega os companheiros, e eles vão lá para aquele lugar para socorrer a pessoa que está dentro do poço. É verdade, não é? Irmãos, eles não pensam nem na vida deles. O bombeiro chega, ele se joga dentro daquele poço para salvar uma vida, mas ele nem se preocupa com a própria vida dele. É verdade, não é? Então, o que o pastor está dizendo? Que quando Deus ele levanta alguém para resgatar, essa pessoa está disposta a fazer qualquer coisa para tirar uma pessoa do fundo de poço de lama. Então, irmão, nunca fique desatento, amém? Foi para isso que Deus nos chamou, para a gente resgatar pessoas que estão em situação difícil, amém, irmãos? Eu quero mostrar dentro da Bíblia, pelo menos aqui um exemplo, 2 exemplos para os irmãos, de pessoas que Deus ele moveu o coração e que elas entenderam a importância de resgatar essas pessoas, amém? Primeiro exemplo que eu quero dar está lá em Lucas capítulo 10. Abre lá na sua Bíblia. Quem está entendendo até aqui a mensagem? Irmão, estão entendendo? Daqui a pouco nós vamos orar, viu? Lucas 10. Pede ajuda para os obreiros aí. Pastor, onde que fica Lucas? Novo Testamento. Começar em Mateus, Marcos, daí vai para Lucas. É uma história muito conhecida que eu peguei aqui em nome de Jesus. Lucas 10, o versículo, irmão, é o versículo 33 em diante. O pastor já vai ler aqui, tá? Antes eu quero lembrar os irmãos desse caso aqui, tá bom? Lucas 10, versículo de número 33, tá? Mas daí você procura aí, depois que você achar, olha aqui para o pastor daí, tá? Eu não vou ler todo o texto aqui, mas eu vou explicar para os irmãos.
O que vai falar? Jesus, ele conta uma parábola aqui. E essa parábola, ele estava falando para um doutor da lei. Quem que é o doutor da lei? É uma pessoa que tem um conhecimento aprofundado da Bíblia. Doutor é aquele que se especializa, né, num conhecimento mais aprofundado da Bíblia. É um doutor, uma pessoa que estuda a Bíblia, examina a Bíblia de forma mais aprofundada. Ele estava tendo uma conversa com ele, porque o cara queria saber o que precisava fazer para ele alcançar a salvação. Aí Jesus diz, tu tem que amar Deus de todo o teu coração, você tem que amar Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, mas também você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele pergunta, mas como é que eu amo o meu próximo? Essa é uma boa pergunta, não é, irmão? É uma boa pergunta, né? Como é que eu amo o meu próximo? Aí Jesus, então, ele conta uma parábola. Nessa parábola, Jesus está contando que um homem, ele está saindo de Jerusalém e ele está indo em direção a Jericó. Então, olha o que o pastor está dizendo. Jerusalém é a presença de quem? De Deus. Toda pessoa que está em Jerusalém é para ser uma bênção, é verdade, não é, irmão? Toda pessoa que está em Jerusalém significa que essa pessoa, ela está nos caminhos do Senhor. É uma pessoa da fé, é uma pessoa que está bem com Deus, é uma pessoa que ora, é uma pessoa temente, uma pessoa fiel a Deus. Só que Jesus estava dizendo agora que esse homem, ele estava saindo de Jerusalém e ele estava descendo para Jericó. Então isso significa que esse homem, ele estava saindo da presença de quem? De Deus. E ele estava indo para Jericó. Jericó era lugar de prostituição. Jericó era lugar de pecado. Jericó era lugar, irmão, de corrupção. Era lugar de coisa errada. Ninguém ia para Jericó. Então eu entendo dentro dessa parábola, contando agora, que esse homem aqui, ele estava caindo espiritualmente. Estava ou não estava, irmão? Quantas pessoas que nós conhecemos que estão nessa mesma situação? Um dia estava aí no teu lado, no banco, era uma bênção. Estava ali, Deus vai cuidar da minha família, Deus vai abençoar, Deus vai me abençoar meu trabalho, minha saúde. Pastor, eu vou fazer essa campanha, eu vou ser curado. Quantas pessoas que um dia estavam em Jerusalém, mas por conta de uma luta, agora essas pessoas saíram de Jerusalém e elas estão indo em direção a Jericó. É queda espiritual. Essas pessoas estão caindo espiritualmente. Essas pessoas agora elas estão caindo. Jesus vai contando isso, tá? Aí Jesus, ele dá mais detalhes, ele vai dizendo assim, mas quando esse homem ele está descendo, então ele cai na mão dos salteadores. Quem que é os salteadores, irmão? É aqueles que roubam, é aqueles que ficam roubando, roubam dinheiro, roubam a paz, roubam a alegria, é um demônio, né? Caiu nas mãos dos salteadores e a Bíblia diz que o salteador, ele roubou tudo que aquele homem tinha, diga misericórdia, pastor. Mas não era só isso, os espancadores também, pegaram aquele homem, espancaram ele. A Bíblia diz que jogaram ele numa rua, assim, irmão, naquele caminho, quase morto ele estava. Então, olha só o que o pastor está dizendo. Por conta de alguma luta que ele estava enfrentando, agora esse homem ele estava no fundo do quê? Do poço. Estava no fundo do calabouço, irmão. Saiu da presença de Deus, caiu na mão dos salteadores, caiu da mão dos espancadores, e agora ele estava ferido praticamente até a morte. E aí então Jesus, não vou entrar no detalhe muito do sacerdote, porque eu já preguei isso. O sacerdote passou por ali, viu ele, não fez nada. Sacerdote, só resumindo, é aquele que tem que assumir a sua posição como filho de Deus. É eu que tenho que me sacrificar para que ele seja um abençoado. Mas não vou entrar nesse lado. O levita é aquele que é obreiro dentro da casa do Senhor. É aquele que limpa o chão, limpa o banheiro, que cuida das coisas da igreja. É esse que tem que estar cuidando, sempre tem que estar atento a essas coisas. Mas não vou entrar nesse detalhe. Eu quero entrar no detalhe o quê? Que Deus, ele moveu o coração de quem, irmão? De uma pessoa. Ele moveu o coração de uma pessoa para quê? Para que essa pessoa, então, viesse resgatar esse homem do fundo do poço, o quê? Do poço da lama. E é isso que nós temos que fazer, amém? Vamos ler aqui, olha quem é que foi esse homem. É Lucas 10, versículo 33, irmão. Olha o que diz aí, agora nós conseguimos entender melhor, né? Lucas 10, 33, diz assim, mas um samaritano que ia de viagem, ele chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. O que significa isso, irmão? Ele se colocou no lugar daquela pessoa que estava quase morta.
Olha, Jesus sentia muita íntima compaixão pelas pessoas. Diga para essa pessoa, você tem que sentir íntima compaixão também, amém? Não é possível que você vai ver uma pessoa que foi assaltada, que está na miséria, que está na lama, que está endividado, que está com problema espiritual, que apanhou, está apanhando cada vez mais, tenta sair da lama e tu não vai sentir íntima compaixão. Quando Deus ele move o nosso coração, irmão, nós temos que sentir íntima compaixão, amém? Ele sentiu íntima compaixão. Mas daí o que esse homem fez, irmão? Ele começou agora, irmão, a fazer alguma coisa para tirar aquele homem do fundo do poço de lama. Isso que eu quero falar para os irmãos, amém? Que Deus, ele sempre levanta alguém para quê? Para nos resgatar. Assim como um dia nós estávamos no fundo do poço da lama, na depressão, na angústia, na tristeza, estava passando necessidade, estava com problema de saúde, Deus usou um amigo, Deus usou um irmão da igreja, Deus usou um pastor, agora Deus ele quer te usar, diga para essa pessoa, Deus quer te usar, amém, irmão? Deus quer te usar agora para você resgatar essas pessoas que estão no fundo do poço da lama. Mas se você não deixa Deus trabalhar na tua vida, como é que você vai ver essas pessoas libertas? E então ele sentiu íntima compaixão. Próximo versículo, 34, né? Aí ele foi se aproximando, diz assim, ó. E aproximando-se, primeira coisa que ele fez foi o quê, irmão? Diga aí, atou-lhe, diga coisa boa. É ou não é, irmão? Olha o que o pastor vai dizer, atou-lhe as feridas. Diga mais alto, atou-lhe as feridas. Amém, irmão? Deixa eu perguntar, quem é que passa a luta aqui? Quem não passa a luta, né, irmão? Eu digo, você já se magoou alguma vez? Quem é que já se magoou alguma vez? Se magoou ou não se magoou? Ixi, até eu levanto até os dois pés, né? Porque às vezes tem muita gente que faz maldade, essa é a verdade. Então a gente acaba, às vezes, se ferindo, essa é a verdade. Esse homem, ele estava ferido por causa de tudo aquilo que fizeram para ele. Só que a Bíblia diz que esse homem, que Deus ele moveu o coração dele para resgatar aquele homem do fundo do poço de lama, a primeira coisa que ele fez, ele atou-lhe o quê, irmãos? As feridas, amém? Então o que ele se preocupou em fazer? Em ajudar aquela pessoa a se libertar daquele ferimento. Ô irmão, você tem que ajudar as pessoas a se libertar do ferimento. Talvez você conhece alguém da própria igreja aqui que esteja ferido com alguma coisa que aconteceu. Você tem atado as feridas dessas pessoas, né? Você tem ajudado, em nome de Jesus Cristo, né? A essas pessoas serem saradas das feridas? Quem é que tem ajudado, irmão? Seja sincero, tem ajudado? Quando você se reúne, quando você enxerga uma pessoa na rua, uma pessoa que era teu irmão, estava sempre aqui na igreja, comendo ali toda a comida junto, fazendo festa junto na casa de Deus. Quando você vê esse irmão longe da casa de Deus, você procura ajudar essa pessoa? Procura ou não procura? Não, meu irmão. Não deixe esse ressentimento dentro do teu coração, meu irmão. Não faça isso. Nós temos que tratar a ferida dessas pessoas, amém, irmão? Qual que é a pessoa que vai fazer isso? É a pessoa que ela sentiu no coração dela a importância de resgatar aquela pessoa que hoje está dentro desse calabouço. A pessoa está na escuridão, essa pessoa está triste, não acha a porta de sair, está com vergonha. Pessoa, né, não tem água para beber, só tem lama. Está lá, pastor, eu estou vendo, a pessoa está caindo cada vez mais e a pessoa não consegue. Mas, pastor, quando eu vejo essa pessoa, a primeira coisa que eu falo com ela, que ela tem que cuidar do coração dela. Amém, irmão? Faça sempre isso em nome de Jesus, amém? Então, essa foi a primeira coisa, né? 34. E aproximando-se-lhe, está ali na tela, atou-lhe o quê, irmãos? As feridas, né? Segunda coisa que ele fez, olha aí, ó. Aplicando-lhes azeite e o que, meus irmãos? E vinho. Diga glória a Deus. O azeite representa o que aqui, irmão? A ação do Espírito Santo de Deus. Aplicar azeite significa, é uma ação. O que o Espírito Santo de Deus ele é? Diga assim, é consolador. Ele é auxiliador, amém, irmão? Quem é que já ouviu falar sobre isso que o pastor está dizendo? O azeite representa o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Toda pessoa que tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que vai procurar consolar. É verdade ou não é? É uma pessoa que vai procurar auxiliar. Diga amém, irmãos. Amém? Então é outra coisa que a gente tem que fazer.
Nós temos que aplicar o quê, irmãos? O azeite. Diga, você tem que aplicar o azeite. Amém, irmão? Diga em nome de Jesus. O que mais ele disse? Aplicou o azeite, mas também o quê? O vinho. O vinho representa o sangue de quem? De Jesus. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados. Então, isso você tem que fazer também. Além de você consolar, além de você estender a mão, além de você ajudar, além de você se preocupar, atar as feridas, você tem que lembrar dessa pessoa que Jesus libertou essa pessoa do pecado, amém? Libertou essa pessoa das mãos de quem, irmão? Das mãos do diabo. Essa pessoa é uma pessoa livre, amém? Qual pessoa que vai fazer isso? É a pessoa, irmão, que ela entende que quando Deus move o seu coração, né, em favor dessa causa de resgatar alguém, essa pessoa ela vai estar disposta a fazer isso. Então, olha que interessante isso, irmão. Quando Deus moveu o coração do samaritano, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ajudar esse homem, tirar esse homem da situação que ele estava, amém? Ele não ficou ali, os salteadores, porque você é infiel a Deus nos dízimos, por isso que eles estão te roubando teu dinheiro. Ele não ficou falando isso. Fulano, tu está na mão dos espancadores, o diabo está te espancando, porque ele não fez isso. Ele procurou fazer alguma coisa para tentar tirar aquele homem do fundo do poço de lama, amém? Tu tem que fazer isso também, irmão. O que mais ele fez, pastor? Vamos indo, ele aplicando-lhe azeite e vinho, 34, né? E pondo sobre a sua, o que, irmão? Cavalgadura, levou-o para uma estalagem e fez o que, irmão? E cuidou dele. Diga glória a Deus. Cavalgadura é o quê? Diga quem tem cavalo, pastor. Quem é que tem cavalo aqui? Os irmãos têm cavalo em casa? Ninguém tem cavalo? Eu ia lá dar umas voltas de cavalo, amém? O que ele fez, irmão? Ele desceu do cavalo dele e agora ele colocou quem ali? Colocou aquele homem. E levou para uma estalagem. Então, o que o pastor entende que Deus me revelou aqui, irmão? Que agora esse homem estava disposto a carregar o fardo daquela pessoa. Ele desceu daquele cavalo e ele pegou agora aquele homem que estava deitado ali e ele colocou em cima da cavalgadura, amém? Significa agora que ele estava disposto a carregar aquele homem ali. Ele estava disposto a carregar aquele fardo. Então, mas qual é a pessoa que vai fazer? É a pessoa que quer resgatar alguém do fundo de poço de lama. Pessoa que não quer resgatar a pessoa do fundo de poço de lama não vai querer colocar a pessoa na sua cavalgadura. Não vai estar disposto a doar o seu tempo. Não vai estar disposto a fazer alguma coisa para tirar essa pessoa dessa situação. Então, o que o pastor está dizendo? Deus, ele sempre levanta alguém para quê, irmão? Para resgatar. Nem todo mundo vai querer cumprir o chamado que Deus deu para a pessoa. Mas a pessoa que sente no coração, que é obediente, ela vai entender que tudo aquilo ali é um propósito de quem? É um propósito de Deus, amém? É ali no final, 34, né? Pondo-se sobre a sua cavalgadura, e o que mais ali, ó? E levou para uma, o que, irmãos? Estalagem e cuidou dele. Essa estalagem é a presença de Deus, é a igreja de Jesus. Toda pessoa que se preocupa com alguém, irmão, vai querer trazer essa pessoa para a presença de Deus. Vai querer dar uma denominação, vai querer dar um pastor para essa pessoa, vai querer colocar essas pessoas no caminho de Jesus, amém? Essa é a pessoa, irmãos, assim que ela se move dentro do coração, Deus toca no coração, e agora a pessoa está vendo uma pessoa no fundo de poço de lama, mas a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa para tirar essa pessoa do fundo do poço da lama, amém? Quem é que está disposto a fazer isso, irmão? Amém? Diga para essa pessoa, cumpra o teu chamado. Amém, irmão? Cumpra o teu chamado. Agora, irmãos, eu entendo os irmãos assim, ó, tem gente que não vai querer obedecer a palavra. Tem gente que não vai se compadecer do sofrimento do outro. Às vezes tem um familiar dentro de casa que está doente, que está enfermo, está passando algum problema espiritual, e por conta disso a pessoa está no fundo de um poço de lama, só vê escuridão, não vê saída para os problemas, não tem mais alegria, não tem paz. Só que se a gente não obedecer a palavra de Deus, quando que essas pessoas vão ser resgatadas dentro do poço de lama? Então, o que o pastor está dizendo para os irmãos? Que nós precisamos estar dispostos a fazer qualquer coisa para resgatar essas pessoas. E escuta o que o pastor está dizendo. Se a gente negligenciar isso aqui, Deus vai chamar outro. Deus, ele usa outra pessoa, então,
para fazer a obra, amém? Mas por que nós não podemos fazer essa obra? O samaritano não quis, o levita não quis. O único que quis obedecer a palavra foi quem? Foi o samaritano. Deus moveu o coração do samaritano. E olha que o samaritano, minha esposa comentava para mim, meditando na palavra, dizia, amor, o samaritano era um povo que era considerado diante dos judeus rebelde. Era um povo, ela dizendo para mim, amor, era um povo que eles adoravam um pouco a Deus e estavam metidos na idolatria. Mas olha só, quando Deus move o coração de uma pessoa, e essa pessoa entende a importância daquilo ali, ela está disposto a batalhar para tirar a pessoa de uma situação difícil, amém? Então nós como igreja temos que fazer o mesmo. Nós não podemos, irmãos, negligenciar o chamado que Deus nos deu, amém? Eu não posso, eu estou passando por um problema no casamento, pastor, estou passando por uma crise, pastor. Tá, mas daí tu já está pensando em separar? Ué. No momento mais difícil que a pessoa está passando na vida, agora que a pessoa tinha que, entre aspas, ser um samaritano, não, pastor, eu vou atar as feridas agora do meu familiar, pastor, eu vou passar azeite, né? Vou ser consolador, vou ser auxiliador, vou estar pronto para ajudar, pastor, vou dizer que Jesus, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para limpar as pessoas do pecado, para tirar as pessoas do diabo, mas também, pastor, eu vou descer da minha cavalgadura e agora eu vou botar esse familiar. Eu vou carregar esse fardo comigo, pastor. Eu vou assumir essa responsabilidade. E se for preciso, pastor, eu ainda vou buscar por essa pessoa. Se essa pessoa não tiver força para ir na estalagem, na igreja, eu vou fazer a minha parte e Deus vai me honrar, amém? Agora, quando a pessoa, irmão, ela não entende o chamado de Deus, muitas pessoas vão desistir. Então, o que o pastor está dizendo? Eu te dei esse exemplo claro aqui. Deus, ele moveu o coração do samaritano para que este homem viesse resgatar aquele homem que estava quase morto do fundo de poço de lama, amém? Então, é o que Deus quer fazer através da nossa vida. Mas a gente tem que assumir esse relacionamento em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Irmão, graças a Deus, eu já contei para os irmãos aqui, eu cheguei no fundo do poço da lama. Mas não era por consequência da dívida, do dinheiro, devendo em banco, devendo isso, problema na família, não era por causa disso. Irmão, o poço de lama é um lugar que a gente não encontra saída para os problemas. Os problemas, eles vão vir. As aflições, elas virão para todos, Jesus disse. E essas aflições, e algumas vezes, vão nos levar para dentro desse poço de lama. A gente não vai encontrar saída, nós vamos se sentir desamparados. Nós vamos se sentir sozinhos, não vai ter água para beber, só tem lama. Eu vou tentar sair, pastor, do meu jeito. Tu tira um pé, quando tu quer tirar o outro, você se atola mais. Era isso que estava acontecendo com Jeremias. Jeremias lançado dentro de um calabouço, de uma cisterna, um poço de lama. Ele tentava sair dali, mas ele se atolava mais ali. Foi assim com nós. Mas Deus, ele moveu o coração de alguém para um dia nos dar uma palavra e nos tirar daquela situação, amém? Então faça o mesmo, meus irmãos. O marido tem que fazer isso com a esposa tem que fazer isso com o marido, os pais têm que fazer pelos filhos, senão quando é que a gente vai conseguir ver a nossa família abençoada? Às vezes é um colega de trabalho, é uma pessoa que não está bem, está doente, está enferma, está com câncer, foi diagnosticado uma enfermidade grave. Irmão, nós temos que ter isso dentro do nosso coração, amém? Deus, ele me chamou para mim resgatar as pessoas do fundo do poço de lama, amém? E depois você vai ver quanto você vai se alegrar no teu coração de poder ver uma pessoa sendo abençoada, amém? Vai rapidinho aqui, para João capítulo 1. João capítulo de número 1. Um pouquinho para frente, né? Olha que bonita essa família. Vamos pegar o exemplo aqui, eu estou falando da família, né? João capítulo 1. Abra aí na tua Bíblia. Se precisar ajuda, chama os obreiros. Quem está entendendo até aqui a mensagem? Os irmãos estão entendendo, irmão? Então não deixa passar essa bênção, assuma essa responsabilidade. Assuma esse compromisso com Deus. Se você não der o pastor que está falando, não é eu que estou falando, isso aqui foi Deus que mandou te dizer hoje. É Deus que está dizendo, assuma a tua família, assuma teu casamento, assuma teus filhos, assuma a tua casa, assuma teu trabalho, assuma tudo que Deus colocou na tua mão, amém? Não tenha medo. Ele disse, eis que eu estarei convosco até a consumação. Ele não nos desampara, irmão. Então, não desampare ninguém também, amém? Esteja disposto a lutar. Eu, que nem eu disse, como eu vi muitos obreiros abençoados, mas eu vi outros irmãos se perder pelo caminho. Primeira luta que enfrentou,
a pessoa pegou e jogou tudo fora. Não estava disposto a lutar por aquilo que Deus botou nas mãos. Um dia essa pessoa vai ser cobrada por Deus. Eu digo para os irmãos assim, eu não faço casamento que se divorciou, tipo um exemplo assim, não houve adultério nem morte. Não tem como. Primeiro a pessoa tem que se arrepender e ela tem que voltar a praticar as primeiras obras, amém? Então a gente tem que estar disposto a lutar. Olha o que diz aqui João 1, ó. Vamos ler só o 41, 42, que fala da família do Pedro, do Tiago, né? Do Pedro, Tiago e André. Vamos ver aqui, ó. João 1, versículo de número 41. Diz assim, ó. O André, né? Este achou primeiro a seu irmão Simão Pedro, né? O Pedro. Olha o que ele disse. E disse-lhe, achamos quem, irmãos? O Messias, que era Jesus, né? Que traduzido é o Cristo. Aí olha o que o André fez. E levou a quem? A Jesus. E olhando Jesus para ele, para Pedro, né? Disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, né? Será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Diga glória a Deus, irmão. Então, o que o André fez aqui, ó? Eles eram discípulos tudo de João Batista. O André, o Simão, o André, o Tiago, outros ali, eles eram tudo discípulos de João Batista, seguidor de homem, seguidor de João Batista. Quando o André teve encontro com Jesus, ele parou de seguir agora o João Batista e ele começou a seguir quem? A Jesus. E o André, ele fez a mesma coisa que o irmão dele. Ele chegou e disse, ô Simão, eu conheci agora o Messias, eu conheci o Cristo. Então agora você não precisa mais seguir o João Batista. Você tem que seguir a quem? A Cristo. Entendeu, irmão? Olha só, o Pedro, vamos falar assim, irmão, ele estava no fundo de poço de lama. Que você não pode, tipo um exemplo, querer que uma pessoa ela esteja nas tuas mãos. Não pode, a pessoa está no fundo de poço de lama, ainda você vai querer deixar essa pessoa nas tuas mãos? Não, essa pessoa que Deus colocou na tua mão, você tem que conduzir ela até quem? Até Jesus. Só que quem que vai fazer isso, pastor? É aquela pessoa que ela é obediente à palavra de Deus. Pastor, Deus sempre levanta alguém para nos resgatar. Então eu vou fazer a mesma coisa, pastor. Eu não quero nenhuma pessoa nas minhas mãos, mas eu quero que essas pessoas elas sejam conduzidas até quem? Até Cristo. Olha a pessoa que está disposta a resgatar, irmão, é a pessoa que está disposta a levar as pessoas até Jesus. Então, a mesma coisa nós temos que fazer também, amém? Pedro fez isso, o André fez isso, ele não queria deixar o Pedro uma vida inteira, né, nas mãos do João Batista. O João Batista é homem, ele não pode levar ninguém para o céu. O único que pode levar alguém para o céu é quem? É o Messias, é Cristo. Então nós não podemos querer deixar as pessoas nas nossas mãos, amém? Temos que levar até Jesus. Para nós concluir, vai lá em Judas, antes do Apocalipse, para ficar fácil. Judas, aí nós vamos fazer a oração agora, tá bom? Em nome de Jesus. Judas, está tudo difícil, pastor. Eu vou largar tudo. Você vai largar, um dia Deus vai te cobrar. Ah, pastor, mas a luta é grande, você não tem saída, não tem resposta, não tem palavra. Vai largar tudo? Um dia Deus vai te cobrar. Agora, se você assumir a responsabilidade, o que Deus colocou no teu coração, Deus ele vai te honrar, amém? Deus ele vai honrar a sua fé. Aquela pessoa que mais você diz, essa pessoa é impossível, essa pessoa um dia ela vai ser discípulo de Jesus. Ela vai estar seguindo a Jesus, servindo a Jesus, amém, irmão? É bonito isso, não é, irmão? Os irmãos aqui já viram uma pessoa assim? Uma pessoa que estava no mundo perdida, bebendo, saindo para balada, para festa, é carnaval, e você foi lá e evangelizou essa pessoa, e hoje essa pessoa está na igreja. Alguém já viu esse caso? Você se alegra com isso ou não se alegra, irmão? Mas credo, irmão. Você foi usado por Deus para tirar aquela pessoa do fundo do poço da lama, da condenação eterna, amém? Então, como é bonita, essa é a obra de Jesus, irmão. Deus, ele usou um etíope. Ele poderia ter usado um judeu, mas os judeus estavam tudo com o coração endurecido, lá em Jeremias. Eles que jogaram Jeremias para dentro de um calabouço. Deus usou um etíope. Se os judeus não quiserem ser usados, então eu vou usar um etíope, um eunuco do rei Zedequias. Eu vou usar ele, o Ebed-Meleque. E aquele homem sentiu o Espírito Santo falar com ele, e ele começou a interceder pelo Jeremias. Olha que lindo isso.
Acha que uma pessoa assim, irmão, diante de Deus não tem um grande valor? Tem um grande valor. Então, temos que obedecer. Olha o que diz Judas aqui, irmão. Eu achei muito forte esse versículo aqui, né? Eu nunca tinha lido na Bíblia. A primeira vez que eu li esse versículo, não, porque isso, pastor, já leu, mas li de forma rápida, né? Diz assim, ó, versículo 23. Judas, capítulo 1, versículo de número 23. Diz assim, ó. Os irmãos encontraram aí? Está aí na tela, né? Olha o que diz aí, ó. E salvai quantos, irmão? Então diga para essa pessoa, você tem que salvar alguns. Não precisa salvar o mundo inteiro, amém? Mas pelo menos alguns você tem que salvar, irmão. Se você não salvar algum, como é que você vai ir de mão vazia diante de Deus? Deus vai te cobrar disso aí. Então, Judas é uma carta, né? Diz assim, ó. E salvai alguns. Como, irmãos? Arrebatando-os da onde? Do fogo. O fogo, se você vê uma pessoa dentro do fogo, o que você vai dizer para essa pessoa? Pastor, acabou para essa pessoa. Essa pessoa vai morrer. Está no fogo. Tu olha para uma pessoa assim, você diz aquilo ali não tem mais, tem saída. Mesmo que essa pessoa esteja no fogo, embaixo de um viaduto, na cocaína, na droga, nisso, naquilo, traindo o esposo, fazendo isso, tem saída para aquilo ali, amém? Mas depende de você. Depende de você arrebatar essa pessoa do fogo. Como? Tudo daquilo que o pastor falou até agora para você. Atando as feridas, carregando o fardo dessa pessoa, né? Dando azeite, consolo, mostrando para essa pessoa que Jesus, ele deu a vida para que essa pessoa tivesse uma vida abundante. Quando a gente se empenha em obedecer a palavra, Deus nos honra, amém? Você vai ter muitas pessoas, irmão, que um dia, escuta o pastor está dizendo, elas vão levar o teu nome diante de Jesus. Não pensa que não, irmão. Então está dizendo ali, ó, salvai alguns arrebatando-os da onde? Do fogo, né? O que mais diz ali, ó? Tende deles misericórdia com o quê, irmão? Com temor. Então, olha só, o que a Bíblia está dizendo? Tenha deles misericórdia. Aquele homem que estava quase morto lá que o samaritano viu, ele não precisava usar da misericórdia. Tu está nessa situação porque você se envolveu com corrupção na mão dos salteadores, você se envolveu com coisa errada. Você se envolveu com pecado, se envolveu com prostituição. Olha, e se você apanhou, foi porque você mereceu. Ele poderia ter feito isso, mas ele usou com mas ele não perdeu o quê, irmãos? O temor de falar a verdade. Ele foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, se compadeceu, teve íntima compaixão, mas ele levou esse homem até a estalagem, amém? Ele tinha temor dentro do coração. Então isso significa que não basta só a gente ter misericórdia, mas a gente tem que ter o quê, irmãos? Temor.